dia, depois de nós ouvirmos e estarmos contigo, tirar esse dia para te adorar, para te louvar, estar em tua casa. E agora temos esse final de tarde receber uma porção da tua palavra, cultuar a ti e entregar ao Senhor o nosso culto, o nosso dia. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Senhor ter dado essa oportunidade de estarmos aqui. Agora nos ajuda, Senhor, ao nós meditarmos na tua palavra, que a tua unção possa estar tomando controle de tudo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Uma boa noite com Jesus. Amém. O Senhor continue nos ajudando. Amém. Nós tínhamos programado para estar em Caxias esse final de tarde, mas não foi possível. Estaremos indo durante a semana. O irmão que trabalha não conseguiu folga para ter o culto. E a gente quer que todos estejam presentes. Vai uma vez por mês e queremos que todos estejam. Então, por causa do trabalho, a gente pode manejar as coisas. Né? Então, nós vamos durante a semana. E eu cheguei em casa, logo cheguei, liguei para ouvir a escola também, que eu acompanho tudo que é falado ali em Goiânia. E eu creio que nós vamos no próximo domingo, pelo menos um flashzinho da escola, nós vamos passar para nós ouvirmos juntos. Aquelas perguntas, na verdade não houve um culto, eu não conseguiu pregar a mensagem, só leu a Bíblia. Mas foi uma escola tremenda, muito poderosa a escola que tivemos ali em Goiânia também, como nós tivemos a nossa escola aqui, que foi Deus falando conosco. Né? E nessa escola ele falou algo assim, como devemos dar valor à família. E depois que, enquanto são todos novos, estão muitos irmãos e vô e vó, então aquela mesa cheia e não tem nem espaço, às vezes, para acolher todo mundo, e um me dá isso, me dá aquilo, aquela alegria na família. De repente, um vai para outra cidade, outro vai para o sul, outro vai para o norte, outro vai para outra região, e aí acabou, onde é que está? E falando muito aos jovens, aos filhos, aos pais também, né? Ele falando também sobre dar valor ao pai, à mãe. Quem tem pai, quem tem mãe, tem valor. Nós ouvimos, né? Aí o filho diz assim, que mãe chata. Você é uma mãe chata, um quadrado. Aí dá muito mais valor ao amigo, uma amiga, do que a própria família. Então foi muito boa a escola, foi uma escola tremenda. E essa pergunta e um flashzinho do culto nós vamos ter na próxima escola, que vai ser a escola da ceia. Nós vamos ouvir uma partezinha para nós relembrar. Se você puder ouvir toda a escola, ouça. Foi muito boa, né? Isso só nos traz benefício. Eu sempre digo assim, tudo que você ouvir da fonte correta te traz benefício. Na verdade, nós não estamos bibliotando tudo que é site, tudo que é lugar. Nós temos uma fonte correta, onde nós temos a convicção que dali vem, que é verdadeiro. Não é verdade? Então, nós somos bem posicionados nesse sentido. E nós vamos continuar com a nossa mensagem,
que é a mensagem conflito entre Deus e Satanás. Eu tenho lutado de todas as formas, às vezes meditando nas mensagens, mas parece que enquanto a gente não termina aquela mensagem, você não consegue partir para outra. O coração da gente às vezes vem e volta ali. Como nós estamos meditando nessa mensagem, por que clamas, fala? E essa mensagem, conflito entre Deus e Satanás. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 14 e 15. Vamos ler? Josué, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Eu estava ouvindo como que é bom, né? Até pessoas de fora que não congregam no tabernáculo, em Goiânia, são beneficiados pelos cultos de oração, onde está sendo estudada a mensagem pela fé, Moisés, né? Dando testemunho. Achei muito maravilhoso isso. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer juntos? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai Celestial, vivifica a Tua palavra em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Eu quero pedir à irmã Júlia, você vai cantar teu hino hoje? Não? Eu esqueci domingo passado que você tinha um hino para cantar. Mas você pode cantar hoje, tem oportunidade. Se quer cantar, o Pai ajuda. Né? Não hoje? Então tá bom. Fica para a próxima, tá? Você manda um bilhetinho, o pastor não esquece. O pastor esqueceu, por isso que você não cantou. Nós lemos e estudamos na quarta-feira, meditamos, aonde nós temos o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é tudo para nós. E o profeta diz aqui no parágrafo 105, eu vou recapitular aquilo que nós já lemos, o último parágrafo, onde o profeta de Deus diz: mas depois que você se torna um cristão, então você é fortalecido através da palavra, e qualquer promessa, que coisa! Eu não sabia que ia dizer isso. Você é quando você se torna um cristão. Você é colocado atrás da palavra. Então você está tem uma grande fortaleza. Porque você se tornou um cristão e você foi colocado atrás da palavra. Agora, aí está a sua fortaleza, a sua segurança. Ó, que coisa! Cada promessa daquilo te pertence. Amém. A se seguir bem em frente com ela,
Como você sabe que isso vai funcionar? Eu não sei como isso vai funcionar. Explique-me. Eu não sei. A única coisa que sei é que Deus deu a seus filhos o melhor ataque que ele podia ter e a melhor coisa para atacarem, porque ele conhece a obra do inimigo. Deus conhece todas as coisas, né? Agora, vamos diagnosticar isso. É como tomar a química do sangue ou a química da água, ou seja, o que for. Bem, vamos diagnosticar isso, porque ele deu a palavra. Por quê? Você está pronto? A congregação responde amém. Amém. A palavra é eterna. Amém, profeta. Bem? E se Deus fez uma promessa que é eterna, não existe nada em parte alguma que possa deter isto. Ele não poderia, virando cada átomo de cabeça para baixo e revirando-o de volta, nunca poderia transpassar a palavra de Deus. Nenhuma só pequena palavra de Deus pode ser mudada. Bem, porque Jesus disse: ambos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Amém. Então essa é a melhor arma que existe, a palavra de Deus. A melhor arma que existe. Agora, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Deus, Ele mesmo. Então Deus deu a si mesmo ao crente. Amém? Que coisa! E Deus Ele mesmo se entregou a si mesmo ao crente para atacar o inimigo. Em outras palavras, Ele é o Pai, e a palavra é Deus, e então a palavra é o nosso Pai. Somos nascidos através da palavra, e Ele está no primeiro plano para os seus filhos. Amém? Ele está em primeiro plano para os seus filhos. Amém. Aleluia. Aí está você, aí está de pé por seus filhos. Porque estamos com medo? O rapto é seguro, a vinda é certa. Você crê nisso? Amém. O rapto é seguro. Vamos ser raptados. Eu tenho certeza disso. Uma hora dessa vai desaparecer. E nós vamos continuar trabalhando da mesma forma que estamos trabalhando. Ontem nós falamos sobre isso na Unidade do Sul. Disse: se nós estamos pintando nossa casa, aí eu não vou mais pintar minha casa, eu não vou mais fazer nada, porque o rapto está aí. Por quê? Essa não é a mente do cristão. A mente do cristão, ele está fazendo tudo que pode. Amém. Se esforçando com tudo que pode. Eu vou fazer o melhor que eu posso nessa vida. Mas quando chegar a hora de eu ser raptado, eu posso estar lá pintando a parede. De repente o pincel vai cair no chão. Os materiais vão ficar todo aberto ali. E eu tomarei rumo. Aleluia. Eu não sei como será se eu estiver viajando de carro. De repente aquele carro foi sozinho, não sei onde foi, desceu. Mas cadê o motorista? Cadê os ocupantes daquele veículo? Foram raptados. Não é tão certo para o eleito a vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele está andando convicto. Amém. Então não precisa ter medo de nada. O verdadeiro cristão não tem medo. O rapto é seguro. A vinda é certa. Cada bênção que foi prometida é nossa. Amém. Tudo nos pertence. Agora, se nós negligenciarmos e dissermos: irmão, se tudo é certo, o que Hebreus fala sobre isso? Hebreus capítulo 2, veja só o que Paulo diz.
Eu vou ler essa parte aqui para nós conciliarmos junto com a mensagem. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi depois confirmado pelos que ouviram, testificando também Deus como eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Se nós vemos todas essas coisas se cumprindo, como vamos escapar disso? Veja só, Satanás diz: vem até esse lado, eu argumentarei sobre isto com você. Você fica atrás do Pai, então vem, não faça isso, permaneça bem onde está o Pai. Pai é a palavra. Onde ele mandar, diga: assim disse o Pai. Vem, assim disse meu Pai. Isso vai detonar Satanás. Isso tem que ser tão certo quanto o mundo, correto? Mas quando você sai de trás da palavra disso, como Eva fez, a batalha está perdida. Então, irmão, o que o profeta está dizendo para nós? O que nós entendemos com isso? Nunca saia de trás da palavra. Aleluia! Sempre fique atrás da palavra. E você está debaixo dessa proteção de Deus. Aleluia! Foi a única coisa que fez com que Sadraque, Mesaque e Abidenego pudessem vencer, porque eles ficaram atrás da palavra. Daniel, na cova dos leões, ele estava atrás da palavra de Deus. Aleluia! Veja só, pobre Eva, ela ouviu, ela perdeu o seu lugar. Então Deus escolheu homens para sustentar a sua fortaleza. Por isso que o profeta diz que o homem é o cabeça do lar. E desde então os tem. E aí onde muitas vezes as pessoas nesses últimos dias às vezes dizem: por que você acha que uma dama não pode fazer o trabalho no púlpito tão bem quanto o homem faz? Pregar. Eu não estou questionando isso de modo algum. Às vezes ela faria muito melhor do que eu poderia fazer, muitas delas. E é verdade. Tem mulher que prega muito melhor do que um homem. Bom, para ele está dizendo aqui, às vezes talvez poderia fazer muito melhor do que eu. Mas veja você, nós temos que tomar o que Deus fez. Bem ali. Foi então Eva que rompeu a barreira. Não foi Adão que rompeu a barreira, não, Senhor, mas porque ele amava a sua esposa, ele saiu imediatamente com ela. Bem, então Deus escolheu os homens para se manter forte. Aleluia. Agora em seguida nós encontramos, depois que a batalha foi perdida ali naquele tempo, a destruição chegou até eles, falando de Adão e Eva, né? Da outra vez, houve uma mudança de dispensação desse tempo àquele tempo. E nós sabemos como foi a batalha. Nós sabemos que Eva perdeu a batalha porque confiou em seu raciocínio, em vez de sua fé na palavra de Deus. Irmão Branco disse: vamos repetir isso novamente. Ela confiou em seu próprio raciocínio, em vez de ter fé na palavra de Deus. Ela argumentou, portanto, ela rompeu com as linhas de fronte e o inimigo entrou correndo. Então a morte atingiu o mundo agora. Portanto, Deus nunca confiou isso às mulheres. Manter essa linha de frente, isso é para homens.
Por isso que não tem nenhuma mulher pregadora. Por causa disso. Deus escolheu. E o profeta vai mais fundo ainda, que ele diz, ó. A próxima mudança de dispensação, o conflito começou, e eu estou olhando para as Escrituras aqui, creio que vou apenas ler. Por tanto tempo, nós realmente pregamos, você realmente prega, qualquer tanto, não tomarei mais do que 6 horas. Bom, falando assim, por quanto tem muitos pregos, mas eu não vou tomar mais do que 6 horas. Paulo chegou a pregar num dos seus cultos até as 3 e pouco da manhã. Quase a noite toda pregando. O apóstolo Paulo, de repente, caiu um homem lá, dormiu, caiu pela janela lá embaixo, morreu. Deus o ressuscitou. Aleluia! Oh Deus! É a Bíblia. A congregação ri, né? Vou ficar aqui por umas 6 horas. Então não quis dizer isso, pessoal. Vamos começar aqui vocês com suas Bíblias. Vamos apenas ler alguns minutos. Eu simplesmente gosto de lê-la enquanto seguimos, e então ela é toda a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos começar na mudança da dispensação, novamente desde Adão, da dispensação de Adão até a dispensação de Noé. Foi um período de tempo. Pelo relato da Bíblia, o profeta nos diz 2000 anos. Veja só. Agora, pouco antes daquele tempo chegar, vamos apenas olhar para o que aconteça. Vamos começar no capítulo 6 de Gênesis, apenas ler alguns versos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos apenas comparar isso. Recorde, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Observe isso, lendo isso atenciosamente, exatamente como uma lição de escola dominical. Apenas 1 ou 2 versos e eu seguirei imediatamente com mais escrituras. Aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a terra, da face da terra, e nasceram as filhas dos homens. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Agora você observou isso? Filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora, grande maioria dos teólogos, as pessoas estudiosas na Bíblia, né? Há pessoas, teólogos que estudam a Bíblia. E eu não quero ser diferente, não tenho intenção de ser. Mas muitos de vocês teólogos creem que diz que esses anjos caídos, aqueles que caíram lá, né? Quando Lucifer foi jogado para a terra, né? Que esses anjos caídos que haviam caído através da mentira de Lúcifer, tomaram para si esposa. Eles eram anjos caídos, na realidade filhos de Deus que caíram da graça e foram lançados à terra e se tornaram carne e tomaram para si esposas. A teologia falando isso. Eu não apenas penso que isso não tem nenhum pouco de lógica com a Escritura, porque em primeiro lugar, antes que o anjo caísse e pudesse fazer para si mesmo um homem,
ele teria que ser primeiro um criador. E existe apenas um criador. E esse é Deus. E então isso acaba com aquilo. Oh, que profeta Deus temos para clarear essas coisas para nós. Então ele diz, e outra coisa, os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens, não de anjos. E você sabe, a Bíblia nunca denotou o sexo nos anjos. Não existe nenhuma indicação de sexos nos anjos, e não há nenhum lugar na Bíblia que mostra mulheres anjos. Você já tinha ouvido sobre isso? É o profeta de Deus que está nos falando sobre isso. Porque a mulher é um subproduto do homem. Ela foi tirada do lado de Adão. Eles todos são os mesmos, como Adão era ambos, Adão e Eva para começar, bem? Ela foi tirada do seu lado. Então isso desqualifica o argumento deles, que esses eram anjos caídos. Mas se você me desculpar e não pensar que estou tentando de ser um sabe-tudo aqui, mas apenas estou expondo o meu pensamento sobre isso, eu penso, esses filhos de Deus eram os filhos de Sete. Os irmãos estão compreendendo? Porque depois que Abel morreu, qual foi o próximo que nasceu de Adão? Sete. E dali veio a descendência. A genealogia começou ali. Os filhos de Deus. Você vai ver o que o profeta vem dizendo aqui para nós. Veja só, esses filhos de Sete viram as filhas dos cainitas, de Caim, que eram formosas. Porque os filhos de Sete eram filhos de Adão, o qual era filho de Deus. Mas o filho, as filhas de Caim, que eram filhas de Satanás. Agora observe, eles observaram bem no final, antes da destruição antediluviana, que as filhas dos cainitas eram formosas, bonitas, atraentes. E o irmão Brana faz essa pergunta: vocês captam isso, congregação? Amém. Amém. Agora Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mulheres atraentes. Que tipo de mulheres? Cainitas. Vem? Tomando os filhos de Deus tomando as mulheres cainitas, extremamente belas. A beleza das mulheres tem aumentado de tal forma nos últimos 50 anos, os dias que nós estamos vivendo. Ao olhar uma fotografia de 50 anos atrás, o que uma mulher atraente precisava ser? Eu estava olhando outro dia a história das guerras e como que Padre Winter, cerca de 100 anos atrás, quando ela foi esfaqueada por Scott Jackson, seu amante, como era a aparência da mulher. Também lá em Bonneville e muitas das então chamadas mulheres atraentes de 50 anos ou 100 anos atrás, comparada com as mulheres de hoje, elas não eram nem uma sombra da beleza, né? Certamente não. Robustas, as mulheres se tornaram requintadas, femininas e assim por diante. Mais atraente, o que é isso? Elas se vestem de forma mais atraente, pois as mulheres costumavam usar imensos vestidos, as mulheres mais de antigamente, imensos vestidos e mangas e saias longas, e escondia o seu corpo porque não queria que os homens a cobiçassem.
Ela vivia para o homem que havia escolhido como esposa. Hoje as mulheres se derramam em suas roupinhas, e a imoralidade está se movendo com tal agitação até que está além do pensar. E o irmão Brana continua, eu só estou lendo o que o profeta diz. Então foi chocante quando li um sumário outro dia a respeito de Chicago, quando eu estive ali em Nova York, Los Angeles, e muitas das grandes cidades notáveis, e os clubes sociais têm se juntado de tal modo que as famílias, após famílias, através da vizinhança, se uniram a esses clubes, e eles vão a um determinado lugar de encontro, pegam as suas chaves e jogam em um chapéu, e a mulher vai ali, apanha uma chave, e aquele é o seu marido até se encontrarem novamente. Elas são as nossas mulheres americanas. Veja você, e isso vai mostrar aquilo de volta novamente no começo, no princípio com as mulheres através do sexo, e no fim agora isso termina do mesmo modo. Deus não abençoa isso. Para uma boa mulher honesta, leia mais Isaías, quando ele diz sobre aqueles que escaparam nos últimos dias, as filhas de Sião que escaparam de todas as coisas abomináveis que estão sobre a terra. Agora os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram como esposa todas que escolheram. E esse é o grande sinal do fim do tempo. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Imediatamente depois que isso começou a acontecer, se casaram. Lucas nos diz isso, tenho isso anotado aqui embaixo. Lucas capítulo 7, versículo 27 diz que eles casaram e davam-se em casamento nos dias de Noé. Vem com isso, como foi isso? E a mesma coisa, os homens olham para o atrativo, filhos de Deus, suposto a estar sustentando o seu olhar, sustentando o forte. Olharam para as filhas dos homens, como que está ficando tão atraente, bonitas, e tomando para si esposa, e se casando, e deram-se em casamento, e então estão fazendo a mesma coisa hoje. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre como o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos, e esses geraram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6, 3, 4. Agora observe, essas mulheres cananitas, educadas e cultas, da linhagem de Caim, casaram com esses rapazes camponeses e humildes de Sete, e dali vieram gigantes e tiveram fama. Nós descobrimos que eles se tornaram grandes cientistas, grandes artifícios em madeiras, grandes pessoas espertas, cultas, uma grande economia. Eles viviam em tal era científica que construíram até pirâmides que não podia construir hoje. Eles construíram as artifícios, o asfinges e muitos grandes símbolos que vemos nas rochas e nas areias do tempo, que não poderíamos reproduzir hoje, porque aquelas pessoas se inclinaram em seu conhecimento e se tornaram cientistas e homens inteligentes, homens de fama. Mas os filhos de Deus, que permaneceram humildes, ficaram longe de tais coisas como estas, e descansaram em Deus, sabendo que herdariam todas as coisas
humilde. Então as pessoas dizem hoje: eles são inteligentes, eles possuem tudo isso, nós fizemos tudo isso, somos muito mais inteligentes do que éramos, e estamos muito mais afastados de Deus do que estávamos. Afaste imediatamente disso, isso mesmo. Não continuarei lendo para não tomar mais tempo. Depois, mas quando você tiver a chance, leia tudo isso no capítulo 6 de Gênesis, como aquelas coisas aconteceram. Conselho de Deus para nós. Apenas uma pequena anotação pensei em ler. Havia anotado isso aqui, eu lerei isso apenas o verso 2 para lhe mostrar uma comparação entre o tempo de Noé e esse tempo. Nós vemos que as pessoas estão se casando e dando-se em casamento. Nós vemos a beleza das mulheres que têm tirado as suas roupas para se tornar atraente para os filhos de Deus. Agora, não apenas deixando essa parte da mensagem sobre as mulheres, estou tão agradecido por teres mulheres como essas aqui. Amém? Amém. Graças a Deus por esse profeta, que você tem ouvido esta voz. Na verdade, veja só, jovens, aqui são damas, jovens, mulheres que continuam decentes e honradas. Agora, a média das mulheres de hoje estão em volta das folhas de figo, exatamente como eu estava. E folhas de figo são, na verdade, um sistema feito pelo homem. Short, cigarro, atração, para que elas fazem isso para mostrar a seus maridos. Se elas o fazem, então ele é um filho, ele não é um filho de Deus, ele é um cainita. Mas se ele é um filho de Deus, ele dirá: lave a sua cara e coloque outra roupa. Amém? Vem! Deus nesse tempo escolheu enviar a sua palavra novamente para os seus filhos, e ele escolheu o profeta, e a palavra do Senhor veio aos profetas. Noé, Enoque, que lindo tipo! Vem, observe, não respondi algumas perguntas. Eles fizeram essas perguntas, disseram: irmão Branca, eu discordo de você. O precioso irmão que escreveu alguns dos melhores artigos, nos quais estarei fora, entrarei agora, irmão. Qual é o nome daquele sujeito para o qual pregaremos lá em cima agora? Thomas Park. Ele disse: tem uma coisa sobre a qual tenho que discordar com você, irmão Branca. Disse: você crê que a igreja não passará pela tribulação? Eu disse: eu creio que a igreja passará pela tribulação, para a purificação. O que aconteceu com o sangue de Jesus então? Não há lugar algum em uma parábola ou nenhuma parte da Bíblia que diz que a igreja passará pela tribulação. Alguém, veja só, não deixe de existir nenhum lugar onde a igreja, não existe nenhum lugar onde a igreja alguma vez passará pelo período da tribulação. O sangue de Cristo é a plenitude da aplicação do sangue de Jesus. Cristo limpa-nos de todo pecado. E é porque por que temos que ser purificados? Porque nós somos purificados diariamente. Amém. Amém? O sangue de Jesus Cristo nos limpa todos os dias. E ele ainda está no propiciatório. Ele ainda é o intercessor por nós. Como que nós vamos passar pela tribulação? A noiva não passará pela tribulação. Aleluia. Sem tribulação. Ouça que Jesus disse em São João 5, versículo 24: na verdade vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Amém. Então, Enoque, profeta, não é o tipo dos judeus, o remanescente, o servo de Deus. Enoque, o grande profeta que profetizou a vinda do Senhor, foi transladado. É um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, que não vai provar a morte. Aleluia! E isso é o que nós estamos esperando. Amém. Glória a Jesus. Veja só, raptado antes do dilúvio, Noé foi transportado para preservar a semente na terra. Deus enviou a sua palavra através do seu profeta Noé. Quando Noé e Enoque começaram a profetizar, então pouco antes do dilúvio chegar, o que aconteceu? Enoque foi para cima, Noé seguiu adiante. Enoque foi transladado. O sinal de Noé foi observar Enoque. Quando Enoque subiu ficando ausente, então Noé sabia que o dilúvio estava à mão, porque ele se mantinha seus olhos em Enoque. Agora, nesse tempo, Satanás estabeleceu o seu sistema, que estabeleceu no jardim do Éden, argumentando contra a palavra desses profetas. A mesma coisa, Satanás estabeleceu o seu sistema. Ele tinha mais do que uma ou duas pessoas para tratar agora. Ele tinha bilhões com quem tratar. Provavelmente, no tempo diluviano, existia mais pessoas do que existia agora. Elas se multiplicaram sobre toda a face da terra. Havia um grande número de pessoas na terra naquele tempo, provavelmente mais do que existe agora. Veja, Satanás, na sequência, não estabeleceu com alguém como Eva. Ele estabeleceu para si um sistema. Para que era isso? Para combater a palavra que veio aos profetas. Você entendeu isso? Ele usa aquela mesma velha tática todas as vezes, e Deus permanece com a mesma. Deus permanece com a mesma. Sabe por que Deus permanece? Com a palavra. Aleluia! E aqui vem Noé e Enoque, com assim diz o Senhor, construindo uma arca. Observe, o sistema de Satanás riu do sistema de Deus. Agora compare aquilo com hoje: santos roladores e demais coisas, escarnecedores. A Bíblia diz que eles riam do sistema de Deus. Deus tem um sistema. Aleluia! E nós estamos no sistema de Deus. Deus, graças a Deus por estar nesse sistema. Mas o sistema de Deus, o sistema de Satanás riu do sistema de Deus. Eles pensaram que aquilo não passava de acordo com a sua própria ciência e raciocínio. Agora eles disseram, aquele velho sujeito ali em cima da colina construindo aquele barco, ele disse que virá alguma água lá de cima. Nós temos o melhor cientista do mundo. Provavelmente eles têm um radar e podem direcionar diretamente para a Lua e coisas mais, e podem provar que não existe nenhuma água ali. Como isso cairá, velho companheiro? Você é louco. Mas eu tenho assim, diz o Senhor. Amém. Aleluia! Construa imediatamente. Ele parou bem na porta da arca, pregando o evangelho, construindo e observando Enoque. Quando ele entrou em uma noite, disse: será que eles receberam isso lá embaixo? Não, eles riram de mim. Eles jogaram ovo podre em mim e tudo mais. Foi a mesma coisa aqui em cima. Vamos trabalhar imediatamente com afinco. Eles me chamaram de santo rolador e tudo mais, mas isso não tem importância. Foi a mesma coisa. Todos eles se ajuntaram para uma reunião de oração e seguiram em frente do mesmo modo, exatamente da mesma maneira que fazem hoje, porque eles sabiam que foram fortificados.
porque eles estavam firmados no assim diz o Senhor. Não tinha quem movia Noé daquele lugar. Não tinha argumento, não tinha ciência. E tirava aquilo do coração daquele homem. Aleluia! É isso que está no nosso coração. Não tem demônio que tira isso do teu coração, da tua alma. Que haverá uma transformação, que haverá um rapto que sairá e que você é um deles. Não importa se as pessoas não creem, mas você crê. Você tem o assim diz o Senhor. Agora, o comum e ordinário argumentador diria: isso é besteira. Uma mulher certa vez disse. Certa vez eu estava, esse rapaz ensinava na escola dominical em uma igreja batista, e eu estava pregando ali em cima. Certa noite eu me encontrei com ele no centro da cidade, e estava com a minha bicicleta. Eu, o Brando, estava de bicicleta também. Encontrei ali no centro, ele estava de bicicleta, e ele encostou de um lado, e ele disse: Billy, fui te ouvir outra noite, e disse, e estava gostando do que você estava dizendo aquela noite. Gostando do que você estava dizendo. Aquela mulher começou a chorar e se portar daquele jeito. Todas aquelas pessoas dizendo amém. Amém. Aleluia. Glória. Tu acha que os cultos do irmão Brando não tinha muitos amém? Tinha. Aleluia. Graças a Deus. Aquela mulher estava se comportando daquela maneira, dizendo amém. Eu disse, simplesmente não pude suportar aquilo. Glória a Deus. E eu disse, aquilo que fez com que a minha espinha, aquilo fez com que a minha espinha se arrepiasse ao ouvir aquelas pessoas. Amém. Bem na hora em que você estava dizendo alguma coisa, elas gritavam amém. Amém. Glória a Deus. Falei, irmão, aquilo não me afetou desse modo. Eu disse, vou lhe dizer, você não crê em dizer amém? E naqueles pequenos gritos e coisas que eles estavam fazendo? E ele disse, não, eu não creio naquilo. E eu disse, se alguma vez chegar ao céu, você se congelaria. Eu disse, se aquilo fez você sentir um calafrio correr em sua espinha, como será quando os anjos de pé diante de Deus, dia e noite, gritando, santo, 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 santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Esse é o mundo mais silencioso no qual você vai viver, correto? No inferno haverá gemidos, choros, no céu haverá gritos de aclamação. Aleluia, glória a Deus. Você está no lugar mais calmo que já esteve. Então é melhor você se acostumar com isso em um lugar ou outro. É melhor que eu faça a minha escolha e me esconda atrás da palavra. Você também não quer? A congregação diz amém. Apenas continue levando isso em frente. É o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Apenas continue levando isso para frente. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor Jesus, por essas palavras que o Senhor tem nos dado, através da mensagem do teu profeta, o qual nos esclarece, Senhor, a tua verdade para cada um de nós, e nos mostra, Senhor, que nós estamos indo para esse lugar, um lugar de regozijo, um lugar onde nós cantaremos o hino da vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós. Fortaleça cada irmão e cada irmã. Ajude a cada irmão, Senhor, a permanecer firme e que possamos estar atrás da palavra de Deus, que ela é vida para cada um de nós. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, Senhor. Dá saúde para aquele que precisa de saúde.
Pai. Ó Deus, nós pedimos e agradecemos por esse culto que o Senhor tem nos dado. Agora pedimos que o Senhor nos leve aos nossos lares, guardado pelo Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Sabemos que é uma semana onde nós tomaremos da comunhão do Senhor, lembrando daquele dia do Calvário, Senhor. É uma semana que o inimigo lutará de todas as formas para nos afastar, Senhor, da comunhão contigo, mas que ele possa ser derrotado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos ter vitória, Senhor. Pai, lembramos do encontro de pastores, oramos pelo pastor Jonas, teu servo, Senhor, o qual é o anfitrião desse encontro, que o Senhor dirija os passos dele, Senhor. Ó Deus, dando a direção dos pregadores, Pai. Ó Deus, e que a unção do Senhor esteja sobre cada um de nós, Pai. Pedimos e agradecemos ao Senhor por esses momentos que o Senhor tem nos dado, pois pedimos e agradecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um culto de adoração ao nosso Deus e oração pelos enfermos, aqueles que precisam de oração. Nós estaremos orando por aqueles que necessitam. E no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Estaremos reunidos e cremos que Deus estará presente conosco. Amém? Orem por mim, que conto com as orações de cada um de vocês ao meu favor, orando uns pelos outros, e Deus se cuidará do resto. Amém? Vamos na paz do Senhor Jesus Cristo.